Bom dia, pessoal! Tudo bom? Hoje eu vim fazer a resenha de um livro que eu amei ter lido, que é o Conto de Shakespeare, de Charles e Mary Lamb, com tradução de Mário Quintana, da Globo Livros. Esse livro foi parceria, eu recebi da parceria com a Globo Livros, e quando ele chegou eu já fiquei apaixonada pela capa. E eu fiquei muito feliz com esse livro, gente, porque o que acontece? Eu sempre quis ler alguma coisa de Shakespeare, sempre quis. Todos os filmes que eu vi, que são adaptações de peças, ou inclusive peças de teatro adaptada, ou histórias da vida dele, sempre me interessou muito. Mas eu nunca li nada de Shakespeare. E sabe quando você tem aquela vontade de ler, você quer ler, mas nunca lê? Pois é, acontecia isso comigo. E esse livro aqui me deu a oportunidade de conhecer as histórias, de conhecer os personagens mais famosos de Shakespeare. E eu amei esse livro por causa disso. Então, assim, eu vibrava em cada página. Cada vez que eu começava a ler um conto e eu identificava ali filmes que eu já tinha visto, ou personagens que eu conhecia. Gente, eu fiquei louca com esse livro. Eu adorei, eu adorei, eu adorei, eu adorei. E quando eu mostrei esse livro aqui no Instagram ou no Twitter, não sei, algumas pessoas fizeram o seguinte comentário: eu não sabia que Shakespeare tinha contos, tinha escrito contos. Não, esse livro aqui não foi Shakespeare que escreveu, tá, gente? Ele não escreveu contos. Os contos são adaptações das peças dele. Quem fez essa adaptação foram os autores Charles e Mary Lamb. Aliás, só a história dos autores aqui já daria um ótimo livro. Tem um prefácio aqui muito bacana, muito bem feito, tá? Dizendo que os autores são irmãos, e eles nasceram em 1700 e pouco, 1760 e pouco, e eles eram estudiosos de Shakespeare, adoravam os contos de Shakespeare, e eles eram amigos de vários escritores famosos nessa época, vários poetas também. E os dois tinham problemas mentais gravíssimos, tanto que a Mary, num surto psicótico, matou a própria mãe. E eles entraram e saíram de várias clínicas psiquiátricas, ela mais do que ele, só que ele sempre cuidou muito dela. E só que assim, apesar desses problemas, eles eram leitores ávidos. Isso não impediu que eles publicassem esse livro, que virou um grande sucesso. Só que esse livro aqui, gente, ele foi publicado com o intuito de atender ao público infantil, infanto-juvenil e as jovens senhoras da época. Porque as peças de Shakespeare não eram indicadas para crianças nem para mulheres, devido a cenas de violência, tragédia, cenas eróticas. E o palavreado que era muito difícil para eles entenderem. E os irmãos não achavam que os livros que eram publicados na época para esse público infantil não eram livros que faziam a imaginação viajar, trabalhar. Né? A maioria dos livros eram livros sobre bons costumes, sobre comportamento, com lição de moral, para eles serem boas crianças, né? Então, assim, não tinham um livro mais voltado para essa imaginação toda, para eles criarem personagens, né? E eles resolveram fazer um livro baseado nos contos de Shakespeare. E esse livro aqui, gente, foi um grande sucesso na época, e foi a partir de livros como este aqui que as peças de Shakespeare ficaram muito famosas. Apesar de Shakespeare ter sido um dramaturgo muito famoso no seu tempo, ficou muito conhecido no cenário teatral londrino da época, e eles tiveram a sorte, né, Shakespeare e os outros poetas tiveram a sorte de se desenvolver numa época que foi a chamada Época de Ouro da Inglaterra, que foi justamente o reinado da Rainha Elizabeth I, que vem a ser, gente, uma curiosidade aqui que eu achei o máximo. Ela vem a ser, a Rainha Elizabeth, ela vem a ser filha de Henrique VIII, que foi aquele rei que teve zilhões de esposas, né, muito polêmico, com a Ana Bolena, que foi a rainha que eu mais amei, das quais ele casou. E na minha humilde opinião, a Ana Bolena foi a rainha que ele mais amou, só que ela foi acusada de traição, não teve jeito, foi decapitada. E, gente, para quem quer conhecer um pouquinho da história do Henrique VIII, que é ótima, eu indico muito uma série chamada The Tudors, que é uma série primorosa, que já faz tempo que acabou, mas
tem para baixar aí pela internet e vale muito a pena. É uma série muito boa. Então, como eu ia dizendo, voltando aqui, apesar de Shakespeare ter ficado muito famoso na época dele, a sua obra só foi difundida mundialmente a partir de obras como essa aqui, né, que transformaram as peças com uma linguagem mais rebuscada, colocaram de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Tanto que esse aqui foi voltado para o público infanto-juvenil, infantil e para jovens senhoras, como eu já disse. Mas assim, apesar desse livro ter esse foco, não vai achando que a linguagem do livro é super simples não, tá, gente? Talvez para a educação da época ela tenha sido uma linguagem mais simples, mas hoje não, eu precisei ler alguns trechos com mais atenção, porque tem os diálogos mais formais, né, uma escrita mais formal. E aqui no prefácio fala que o Mário Quintana, que foi um profundo conhecedor de Shakespeare, traduziu várias obras, tanto italiano, francês, inglês, e então ele tinha muita bagagem para fazer essa tradução. E pouco se perdeu, assim, as histórias pouco se perderam com isso. Uma pessoa me disse, quando eu mostrei esse livro, uma pessoa me disse que as peças, né, tem muito mais detalhes, mas que esse livro aqui também é muito bom. Então, né, com todo mundo falando muito bem dele, é claro que eu vou recomendar. E aqui, gente, tem as principais obras de Shakespeare, tem o Rei Lear, tem Macbeth, Otelo, A Comédia dos Erros, A Megera Domada, Conto de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Hamlet, e tem outros contos que não ficaram muito famosos, mas que eu amei. Teve um aqui que eu adorei, que foi o Timão de Atenas, eu amei. Teve o Tudo Está Bem Quando Acaba Bem, que eu adorei. Então, quando eu ia lendo esse livro e eu identificando personagens que eu já tinha visto no cinema, ou então eu ia conhecendo os personagens tão famosos de Shakespeare, que eu sempre tive vontade de conhecer, mas nunca tive, sei lá, a oportunidade, eu vibrava com esse livro. Tem, né, o Shakespeare, ele teve fases, né, teve fases onde ele escreveu comédias, que foi como ele começou a fazer sucesso. Depois ele passou por uma fase que é inclusive chamada de fase sombria, onde ele escreveu as tragédias mais famosas, né? Tem Hamlet, tem Macbeth, então foi essa fase. Depois a fase dele mais velho já, mais velho assim, ele morreu com 50 e poucos anos, então nem era muito mais velho. Mas uma fase mais madura da dramaturgia dele, ele já escrevia tragicomédias e coisas menos impactantes assim. Então esse livro, ele tem todas essas fases. Faz um apanhado bacana de toda a obra de Shakespeare numa linguagem mais acessível. E, gente, eu amei. Eu adorei esse livro. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo. E, gente, o livro é lindo. Tem essa capa maravilhosa. E a cada conto tem uma ilustração. E são lindas as ilustrações. Eu vou até falar o nome do cara aqui que ilustrou, que eu já esqueci. Mas é o Eberson Santiago. Muito lindas as ilustrações dele. Olha que lindo, ó. A Megera Domada, muito legal. Comédia dos Erros, que é muito engraçado. Eu lembro de ter visto uma peça adaptada dessa obra aqui há muito tempo atrás. Ah, tem várias aqui. Uma ilustração mais linda do que a outra. Acho que o meu preferido foi Hamlet. Não sei, fiquei indecisa, mas Hamlet bateu meu coração mais forte. Ah, sim, e uma coisa aqui que eu já ia esquecendo de falar. Existem várias edições desse livro, várias publicações, só que esse aqui da Globo Livros é o único que mantém os 20 contos originais da obra dos irmãos Lembe. Então, se você quer ler a obra completa, vale a pena investir nesse aqui, sem contar que ele é lindo, né? Eu valorizo muito livros que me levam a pesquisar, ir atrás de mais coisas. Então eu pesquisei sobre a vida de Shakespeare, eu pesquisei sobre a vida dos irmãos Lembe, eu fiquei com muita vontade de ler os originais de Shakespeare. Eu assisti vários filmes, inclusive um filme que eu amo, que eu recomendo muito, é Shakespeare Apaixonado. É um filme lindo, 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 lindo. Eu vou deixar o trailer aqui pra vocês verem. Eu amei esse filme, recomendo também. Em contrapartida, existem algumas teorias, inclusive tem um filme chamado Anônimo, eu vou deixar o trailer aqui para vocês darem uma olhadinha, que contesta a existência de Shakespeare, né? Inclusive fala que ele que ele ficou famoso às custas de outros escritores, que ele era só uma fachada para pessoas que não queriam aparecer na época e por aí vai.
Mas também muita gente contesta, né, essas teorias, falam que não é verdade, mas eu não tô nem aí. Eu adorei as histórias, independente de quem escreveu, elas são muito legais e vale a pena ser lidas. Bom, então, gente, essa foi a minha resenha de Contos de Shakespeare, de Charles e Mary Lamb, um livro que eu amei ter lido e recomendo demais, tá bom? Se você gostou da resenha, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, tem Instagram, tem fanpage, tem Twitter, tem meu e-mail. Gente, brigadão por assistir, beijo pra todo mundo e até a próxima resenha. Tchau!